Bem-vindos ao curso de Psicologia da Educação. Após o estudo dos modelos psicológicos na busca de entender e compreender o psiquismo, nós estudaremos a psicologia do desenvolvimento humano, para tentar entender quais os aspectos e os processos que cada indivíduo passa no período de desenvolvimento das suas capacidades e potencialidades. Para adentrarmos no nosso conteúdo, precisamos entender que a psicologia do desenvolvimento é o campo de conhecimento que estuda as constâncias e as variações pelas quais os indivíduos passam no decorrer da vida, abordando o desenvolvimento das diversas funções psíquicas que integram a mente, as emoções, as relações interpessoais, entre outras. A especificidade da psicologia do desenvolvimento humano está em investigar os fatores externos e internos que contribuem para as mudanças no comportamento em períodos de transição rápida. Bock, Furtado e Teixeira afirmam que o estudo do desenvolvimento humano é uma condição para tentar responder condutas e comportamentos das diversas fases do desenvolvimento do indivíduo. Assim, podemos definir o desenvolvimento como um processo contínuo e ininterrupto, em que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais se ligam, se influenciam e produzem indivíduos com modos de pensar, sentir e agir diferentes uns dos outros. De tal forma, a psicologia do desenvolvimento pode ser definida como a área que estuda o desenvolvimento humano em todos os seus aspectos físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social, compreendendo desde o nascimento até o fim da vida. Para um melhor entendimento do nosso conteúdo, dividiremos esta aula em dois momentos. O primeiro, trataremos de uma forma geral sobre o desenvolvimento humano e os principais aspectos que integram e influenciam o desenvolver de cada sujeito. E no segundo momento, apresentaremos as diferentes fases do desenvolvimento humano, dando ênfase principalmente à infância e à adolescência. Os aspectos culturais do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano compreende o desenvolvimento mental e o crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é considerado uma construção contínua, caracterizado pelo surgimento de estruturas mentais gradativamente, as quais organizam a atividade mental e se aperfeiçoam e se solidificam até desenvolverem-se completamente, gerando um estado de equilíbrio referente aos aspectos da inteligência, afetividade e socialização. O estudo do desenvolvimento humano compreende conhecer as características comuns nas diferentes faixas etárias da vida dos indivíduos. A compreensão destes aspectos para a educação se torna importante na medida em que o planejamento do ensino implica em conhecer quem é e como se desenvolve o nosso alunado. Neste sentido, a psicologia do desenvolvimento utiliza-se de métodos de observação e experimentação, dentre os quais dois métodos se destacam: o método longitudinal e o método transversal, conforme podemos observar no quadro. As observações longitudinais, estudadas por um longo período de tempo, empregando sempre os mesmos sujeitos. Por exemplo, estudo do desenvolvimento da atenção. As mesmas crianças são submetidas a testes adequados semestralmente, desde 3 até 8 ou 10 anos de idade. A observação dos resultados desses testes possibilitaria ao pesquisador conhecer o desenvolvimento da capacidade de atenção de crianças dentro dessa faixa etária. Já as observações transversais são efetuadas durante um tempo menor, empregando sujeitos de diferentes idades ou de diferentes faixas etárias. Por exemplo, estudar o desenvolvimento da atenção, sendo submetidas crianças de idades variadas de 4 a 10 anos, a testes adequados a cada faixa etária. A observação dos resultados desses testes permitiria ao pesquisador conhecer o desenvolvimento da capacidade de atenção de cada indivíduo. Estudar este campo de conhecimento nos leva à compreensão do indivíduo por meio da interação de diversos fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Esses fatores podem ser descritos da seguinte maneira: primeiro, a hereditariedade, que é definida como a carga genética do indivíduo. Segundo, o crescimento orgânico, que é o processo do aumento do tamanho corporal. Terceiro, a maturação neurofisiológica, que é o que vai determinar determinados padrões de comportamento.
Quarto, o meio ambiente, que consiste no conjunto de influências e estimulações ambientais que podem modificar certos ou determinados padrões de comportamento do indivíduo. O estudo do desenvolvimento humano compreende o sujeito em sua globalidade, em seus aspectos físico-motor, afetivo-emocional, intelectual e social. Os aspectos físico-motor constituem-se no crescimento orgânico, na maturação neurofisiológica, na capacidade de manipulação de objetos e no exercício do próprio corpo. Já os aspectos afetivo-emocional é a forma como cada um integra as suas experiências, no caso é o sentir, como cada um sente as suas experiências. Os aspectos intelectuais consistem na capacidade de pensamento e de raciocínio do indivíduo. Os aspectos sociais são o modo com que o indivíduo reage frente a situações que envolvem outras pessoas. Diversos estudos apontam que o desenvolvimento humano parte do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociáveis, embora possam evidenciar diferentes características. Papalha, Woods e Feldman descrevem o desenvolvimento humano como a área de estudo que se dedica a entender os modos como as pessoas se modificam e também como ficam iguais ao longo do tempo, desde a concepção até a morte. Essas mudanças estão presentes durante toda a vida, sendo mais visíveis durante a infância. Conforme os autores, as mudanças do desenvolvimento se distinguem em mudanças quantitativas e mudanças qualitativas. As mudanças quantitativas correspondem a alterações no número ou quantidade, como por exemplo o aumento de peso, da altura e do vocabulário. Já as mudanças qualitativas tratam de mudanças de tipo, estrutura ou organização, por exemplo, de um bebê não verbal para uma criança que fala e compreende uma determinada língua. Para melhor entendermos, vale ressaltar a diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento pode ser definido como o processo responsável pelas mudanças em tamanho e sujeito às modificações que dependem da maturação. Já o desenvolvimento é caracterizado como as mudanças em complexidade ou o plano geral das mudanças do organismo por meio das influências do processo maturacional, ambiental e da aprendizagem. As mudanças que ocorrem ao longo da vida estão relacionadas à idade média de cada faixa etária para a ocorrência de certos fenômenos. Geralmente as pessoas passam pelas mesmas sequências de desenvolvimento, embora exista uma ampla gama de diferenças individuais. Dessa forma, Papalha, Olds e Feldman classificam 8 períodos do ciclo vital, conforme veremos a seguir.